Boa tarde, 5 horas em ponto, hora de você dar uma paradinha para o nosso Falando, encontro gostoso de todas as tardes, de segunda a sexta, aqui na sua TV Com. E hoje para conversar sobre um assunto que você pediu para nossa produção. Semana passada nós conversamos sobre novidades em remédios para emagrecer. E hoje nós falamos de emagrecer sem remédio, ou melhor, quando o remédio está em você, através da sua mente. Será que emagrecer pela mente é possível? Quem vem experimentando está gostando e muito. Mas como é que isso funciona? Será que você poderia passar por esse processo e ter sucesso? Confira conosco a partir de agora aqui no Seu Falando, que começa no prazer, claro, da sua companhia. E eu tenho o prazer de apresentar o nosso time de peso, apesar de magros todos, né, que vieram conversar conosco sobre o tema emagrecer pela mente. Eu começo apresentando o Nivaldo Tedesco, que é hipnólogo e que trabalha com um processo muito curioso. Você já ouviu falar na cirurgia de redução do estômago, né? Ele trabalha com a banda gástrica virtual. Daqui a pouco você já vai entender direitinho. Temos também a Roberta Halp, que é psicóloga e coach. É coach de emagrecimento, consultora, guia de emagrecimento. Daqui a pouco ela explica o que é essa profissão e como é que funciona o trabalho. Temos também quem vem passando pelo processo de emagrecimento através do emocional, através da mente, que é a Samara Bachmann ou Bachmann? Barman, nenhum dos dois, né? O terceiro, Barman. Ela é fisioterapeuta e daqui a pouco divide toda a experiência conosco. E temos também o professor Jorge Senesi, que é terapeuta e também coach, a exemplo da Roberta, que é o que nos guia, né? O coach, que leva também, nesse caso, também no emagrecimento. Bem-vindos todos, obrigada pela presença. Nivaldo, e como é que dentro do teu trabalho terapêutico descobriste que através da hipnose poderia se ajudar e bastante as pessoas a chegarem a um objetivo tão almejado e às vezes percorrido por caminhos muito tortuosos, com remédios pesados que trazem problemas de saúde mais do que resultados bacanas? Eu vou pegar o gancho dela aqui, que eu também, de certa forma, já trabalhei muito com programação neurolinguística e sempre é de um estado aonde você está e aonde você quer chegar. A hipnose saiu assim, eu achei bem interessante um método que foi desenvolvido por um psicólogo argentino, que ele chamou de banda gástrica virtual, que é você implantar na tua mente como se você estivesse colocando uma banda gástrica no teu estômago, reduzindo ele como se fosse a cirurgia. Nós temos uma imagem aí, não temos, Cíntia, que ilustra bem o que o Nivaldo está falando? A Cíntia vai colocar ali no ar pra gente. Olha só, a banda gástrica está ali no que seria o cérebro ali, né, Nivaldo? Explica pra na verdade, gente, né? Esse é um símbolo que você, como ele estava falando, de recursos da mente e do corpo. Através da mente você transforma o teu corpo. É um conjunto. Às vezes as pessoas separam isso como se fossem duas coisas diferentes. Mas nós somos um ser completo. Aí isso, na verdade, é para trabalhar de forma... Essa cirurgia virtual vai trabalhar dois pilares básicos. A saciedade, que é a referência, e a ansiedade também. E emagrecimento, todo mundo sabe que não tem milagre. Aquela equação básica. Você precisa ingerir menos calorias e gastar mais calorias. Isso que faz a diferença para emagrecer. Porque quem quer emagrecer pensa assim, quero perder 20 quilos e não imagina o que são 20 quilos. Estou dando um exemplo também, né? Tem uma coisa que aconteceu já com alguns pacientes, assim, como uma agora há pouco, que passou-se a ser o objetivo dela era manter o peso. E a ideia é que isso seja algo natural, não algo sofrido. O trabalho da hipnose está mais ou menos nessa direção, para que seja ecológico, para que a pessoa faça isso de uma forma natural e que seja para sempre, que seja algo internalizado e não, como tu estava falando, que seja natural, não é uma coisa assim, não é um pensamento positivo, é uma coisa, reprogramação mental, na verdade, para você, que a tua mente, que o teu corpo, ele precise de menos comida, porque na verdade nós comemos mais do que nós precisamos.
E se você olhar, a humanidade come mais do que precisa. E muitas vezes comemos nem porque temos fome, mas vontade de comer. E daqui a pouco a gente volta então para explicar direitinho como é que funciona cada processo. Qual é a parte mais difícil, se é que ela existe, qual é a parte mais bacana, que resultados você obtém, em quanto tempo, para quem que é aconselhado, depois do intervalo. Se você tem dúvidas, vá ligando para a gente. 3216-2828 é o nosso telefone de contato todinho para você. Até já. Seja criança, adolescente ou adulto, o que se trabalha nesse processo é a desconstrução de um modelo de qualquer forma? Tem uma coisa importante aí que a criança segue, nesse sentido de seguir modelos, ela segue um modelo para normalmente alguém que seja significativo, emocionalmente tem uma ligação forte. Às vezes é o pai, às vezes é a avó, e muitas têm aquela frasezinha chamada de profecia autorrealizante, que é as pessoas começam a falar, como ela é parecida com a tia fulano de tal. E ela vai ver como é que essa tia funciona, como é que é o corpo, e ela vai modelando isso e ela vai internalizando. Isso acontece com muita frequência, tanto em comportamentos quanto em corpo. Agora, o Nivaldo trabalha também com a questão da hipnose, né? E a gente falava que criança é mais fácil de lidar, porque ela se abre mais fácil. É muito difícil o pessoal que já é adolescente, adulto, se abrir para esse processo. Como é que funciona esse processo de hipnose? É que quando a pessoa tem, acho que ele colocou bastante coisa ali em termos de objetivo. E como a pessoa anda nessa direção. Acho que para quem tem um objetivo é tranquilo, a hipnose funciona tranquilamente. As pessoas têm muitas distorções sobre a hipnose, e, na verdade todo o processo ele é consciente, a pessoa sabe o que está fazendo, o que vai funcionar. Essa parte da banda gástrica, por exemplo, vai ter uma parte que é um implante dessa banda gástrica, depois tem 2 CDs, um para ouvir à noite e de manhã, que são um conjunto de autossugestões para que se torne natural e interno a pessoa. Então, deixa eu entender. Através depois de algumas consultas, faz-se pela hipnose, a pessoa vai fazer o implante dessa banda gástrica como se ela estivesse fazendo a cirurgia de redução do estômago. Isso. Então, ela vai entender que ela está com o estômago menor, né? E depois a terapia continua em casa ouvindo CDs, é isso? O processo continua, em casa e a pessoa vai ouvindo esse CD um à noite e um de manhã. E que são um conjunto de autossugestões para ela internalizar isso. Literalmente que ela mude internamente, que se torne natural ela comer menos e se saciar com menos comida. Ela pode ouvir isso mesmo dormindo? Ela vai conseguir assimilar? Com certeza. Até um é para a noite, que em 30 e poucos minutos é para a pessoa colocar e dormir mesmo. E o de manhã que são 15 minutos, 16, que daí ele é quando a pessoa acorda e no finalzinho até tem um despertador para ela acordar para não ficar dormindo o resto do dia. E como é que vem sendo? Esse teu método ele é relativamente novo aqui na cidade, né? Na verdade, no Brasil ele é novo. Ele aqui está sendo trazido agora. Ele veio da Argentina? Isso foi desenvolvido por um psicólogo argentino, que ele era obeso. E ele perdeu 17 quilos, uma coisa assim, não lembro direito, porque números não é um forte. E aí ele desenvolveu esse método. Aí ele fez... Primeiro, a pessoa faz um trabalho, esse implante da banda gástrica, que é uma primeira parte, é uma sessão que vai durar umas 2h30, por aí. E depois ela leva esses CDs que vão trabalhar essa questão de ela automatizar isso. Comer menos, uma coisa que normalmente acontece é a pessoa dormir melhor, porque vai baixar a ansiedade. E ela vai fazer isso de uma maneira prazerosa, sem aquele... Porque às vezes tem aquela questão das dietas em que a pessoa, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Agora, e pega uma linha tão estreita que... quanto tempo? O objetivo é, em 6 meses, emagrecer 5 quilos, ou 8, sei lá. Só que ela vai deixando de lado. Não comia aquele bolo, não comia aquele chocolate, não comia... E vai ficando no saldo. É como se ela tivesse um saldo dela ali que ela deixou de comer. E ela vai fazendo isso. E vai chegar no final da dieta, graças a Deus, terminei de fazer a minha dieta. Agora eu vou pegar o meu saldo. Agora tem todo o meu saldo. Então, pego de volta e ela recupera todos os quilos que ela emagreceu, porque muitos falam em perder, e daí ela acha de volta tudo. E
vai naquela gangorra, naquela né? gangorra. Agora, será que esse método de emagrecimento pela mente, ele envolve também a gangorra? E se envolve, como sair de vez dessa gangorra? Depois do intervalo, a gente volta conversando sobre isso e muito mais. E você continua ligando pra gente. 3216-2828, conversando sobre emagrecimento pela mente. Até já. Pergunta pro Nivaldo. Nivaldo, quem já passou pela bulimia e anorexia pode passar por esse teu processo? Pelo processo que você fala, que só repetindo para quem ligou a TV agora, que é a banda gástrica virtual. Através da hipnose, a pessoa tem a sensação de que passou pela cirurgia de redução do estômago e começa a sentir o estômago menor. Por isso, começa a comer menos. Estou explicando legalmente para o nosso público conseguir entender. Quem passou por bulimia e anorexia, porque passa também por uma questão de não enxergar o corpo direito, enfim... Para quem tem essa distorção de que ela já é magra e ela continua se achando gorda, esse método não é indicado, tá? Para quem passou por isso. A menos que seja, na verdade, ele não... As orientações do criador são para não utilizar. Até eu acho que entendo por quê. Porque eu já passei por isso. Porque quando você passou pela bulimia e anorexia, você começa a emagrecer, você não tem controle. Se esse processo leva a emagrecimento, você vai definhar. A tendência é que ele não pode ser utilizado, porque ela pode acabar emagrecendo e internalizar isso de uma forma que ela não tem, não consiga mais. E também é uma patologia, né? Então o processo seria tratar a patologia. Isso, toda patologia ele precisa ser tratado aí com as pessoas, né? Com o psiquiatra, com o psicoterapeuta, né? Queria falar alguma coisa sobre menopausa? Não, quanto a isso, ela funciona como qualquer outra, ela não tem uma distorção de mente, o corpo dela funciona como qualquer outra pessoa. Ela deve estar pensando que as coisas custam mais a acontecer depois da menopausa. Mas aí tu vê, esse é um tipo de pensamento que já limita ela, sabe? Na realidade, assim, ok, ela está num processo que é um pouquinho mais difícil, mas pode ser diferente, né? Então, isso não pode ser mais forte do que a vontade dela de emagrecer, né? E aí, os comportamentos que ela pode ter para realmente emagrecer. Semana passada, quando nós fizemos aqui um programa sobre novidades em remédio para emagrecer, que a gente trouxe também profissionais muito bacanas para falar seriamente até que ponto eles ajudam, porque algumas pessoas realmente ajudam, enfim, nós falávamos que as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E um dos profissionais falou aqui na questão, de repente, você utiliza o remédio para emagrecer, você realmente perdeu 5 quilos, mas a sua cabeça ainda é de gordo. Então, mais dia, menos dia, você vai voltar para o seu comportamento de acima do peso, de gordo, enfim. O que vocês trabalham é desconstruir essa imagem do gordo? É isso aí. Na verdade, é que aconteça essa mudança interna, que ela se torne natural, que ela construa. Na verdade, é uma construção de uma imagem. Como a nossa vida é uma construção, de certa forma, nós vamos aprendendo e chegando até aqui. Tem uma coisa interessante em relação, estava falando da menopausa, que até aconteceu algumas vezes comigo, que às vezes a pessoa traça uma meta lá de bastante quilos, mas tem um peso que é ideal para ela, que é pela estrutura óssea, etc. E ela vai percebendo que aquela meta ela não fica adequada, e ela vai perdendo peso, emagrecendo nesse sentido, e ela vai chegando a um ponto em que ela chega, opa, tá bom assim. Às vezes, eu tenho uma paciente que a princípio ela tinha querendo perder 6 ou 7 quilos, ela perdeu 2.900 por aí, e disse, não, quero ficar assim, tá bom para mim, só quero permanecer assim. E a ideia é essa, a ideia é que a pessoa consiga emagrecer e que ela continue com o mesmo, dessa forma, porque muitas pessoas tem aquele pezinho que ela vai adquirindo com 1 ano, com 2 anos, e é 500 gramas, é 600, é 300, e aí passam-se 5, 10, 15, 20 anos, e isso se transforma em 10, 20, 30 quilos. Então, é que essa mudança seja natural e que a pessoa permaneça. De volta e já com o último bloco do Falando, hoje conversando sobre emagrecimento pela mente. Como isso acontece, como isso pode mudar a sua vida. Telefone para dúvidas, 3216-2828. Eu quero mandar um beijo grande para a Deiva de Joinville, que nos liga e faz uma pergunta para você, Nivaldo. Você cursou parapsicologia em Joinville?
Parapsicologia, não. Eu fiz uns cursos de hipnose, acho que em Joinville, mas não foi parapsicologia. Deve ser alguma telespectadora que está te reconhecendo como colega e queria confirmar se era você mesmo que esteve por Joinville. Falando, é perigoso, não, parapsicologia, para descobrir. Aliás, o Nivaldo quer dar um toquezinho para quem nos ligou e perguntou sobre bulimia e anorexia, se o processo da banda gástrica virtual, né, quer fazer a cirurgia de redução do estômago só pela mente, se ela funcionaria para anorexia e bulimia. Para anorexia não é indicado, que é quando você não consegue se enxergar como realmente está e por mais que emagreça, sempre se acha gordo. Agora, para bulimia, que é o ato de você comer e vomitar ou tomar laxante, para enfim, é bom esse método? Ele é perfeito para essas pessoas, que daí elas vão conseguir... Porque, na verdade, nós estávamos falando de percepção ali, acho que é muito importante. A pessoa vai conseguir se saciar com menos comida e vai se perceber. Porque esse trabalho é para que a pessoa ande pelo mundo mais consciente. E se ela prestar atenção nas coisas, se ela comer de uma forma consciente, ela vai se saciar com menos. Se ela se saciar com menos, ela vai andar e viver de uma forma mais saudável, que é o mais importante. No caso da banda gástrica virtual, nos traga alguns exemplos de pessoas que já estão passando pelo processo, que resultados já tiveram, Nivaldo? A ideia também não é muito longe disso, 3 a 4 quilos por mês. Algumas pessoas emagrecem 2 quilos, eu tenho uma pessoa que está emagrecendo 1 e pouco por mês. Mas não precisa perder muito, mas a ideia é que isso seja natural e gradativo. E que seja feito de uma forma, quando falo em natural, que seja prazeroso, sem aquele negócio do sofrimento. Para que a vida seja prazerosa e para que esse processo seja natural. Então, e também tem a questão do tempo, que isso internalize e que isso se torne a parte da identidade. Mais ou menos por aí. Acaba sendo sofrimento, não prazer. Aí você já vai comer com culpa e não aproveita, né? Porque comeu preocupado e apavorado. E a saciedade está muito em você perceber o que você está comendo. Porque a quantidade está muito nisso. Se eu estiver prestando atenção, eu vou me saciar com menos comida. Se é uma comida que eu gosto muito, eu pego uma porção pequena e eu degusto isso. É degustar a comida, não é jogá-la para dentro. E eu sofro pela mente também, né? Tem muita gente que, não, mas eu preciso dessa quantidade. E aí, então, vamos lá, reduz. Por isso que tem todo o processo de impulsionamento da pessoa, querer primeiro fazer essa redução e aí fica ótimo. Ai, gente, que pena. O tempo foi pouco para a gente conversar, mas eu agradeço de coração a todos vocês que vieram dividir tanto conhecimento conosco, a você que mais uma vez nos deu o privilégio da companhia. Se quiser algum contato de algum profissional que esteve por aqui, ligue para a nossa produção 3216-2816 com a Cíntia a partir da 1h da tarde. Um beijo grande para você e até amanhã.